Muito bom dia, sejam todas as pessoas aqui bem-vindas a essa sessão do 5º Simpósio Luso-Afro-Brasileiro de Questões Curriculares. Nós estamos reunidas no simpósio Formação, Linguagens e Questões Étnico-Raciais na Diáspora. Esse que é um tema caríssimo para nós na formação, nós que estamos envolvidos com processos formacionais em diversas esferas da sociedade, na educação formal, nas escolas, nas universidades, nas comunidades, nas instituições, nos movimentos sociais negros. Temos essa referência da negritude, da ancestralidade, da identidade étnico-racial negra, desse mar que nos une, esse Atlântico que nos dispersou no mundo, mas que é para nós também esse lugar de reconexão, nessas águas que nós ouvimos fluindo aí nessa abertura do nosso evento. Fazemos também a evocação e o pedido de consentimento para começarmos as tarefas desse dia, na certeza de que estamos com a flecha certa na mão, mirando o nosso bom alvo da promoção da igualdade racial, da promoção da equidade social, e fazendo isso pela via da educação, que é um dos meios, um dos instrumentos, uma das linguagens, uma das estruturas sociais que mais tem contribuído para o que tem sido esse esforço coletivo, organizado, institucionalizado da sociedade, das sociedades, das coletividades. Hoje estamos aqui com presenças que são, no mínimo, auspiciosas para esse tema. Nós estamos reunindo nesse simpósio o Brasil, numa representação das universidades que estão aqui convidadas, do Nordeste, do Sul do país, do Sudeste do país, do Centro-Oeste, e temos também convidadas professoras do continente africano, da Universidade, do Instituto Superior de Ciências da Educação de Benguela, em Angola. Então, eu vou iniciar esse simpósio que tem esse tema que é instigante de pensar as linguagens e as questões étnico-raciais na diáspora, especialmente com experiências concretas, com realizações concretas do que tem sido esse empenho, esse nosso engenho positivo em torno da promoção da igualdade racial. Eu quero convidar inicialmente para a primeira fala a professora doutora Janira Sodré, do IFE Goiás. A professora Janira é graduada em História pela Universidade Federal de Roraima, é especialista em Educação pela PUC São Paulo, mestre em Ciências da Religião pela Universidade Metodista de São Paulo, foi visitante na Universidade Internacional da Flórida, é membro da Associação Brasileira de Pesquisadores Negros e do Centro de Estudos Históricos da Igreja na América Latina, foi presidenta do Conselho Estadual de Igualdade Racial do Estado de Goiás, diretora do Instituto de Pesquisas e Estudos Históricos do Brasil Central, da PUC Goiás, tem experiência em gestão da educação pública e gestão de acervo documental na Pontifícia Universidade Católica de Goiás. Atualmente é professora da Coordenação de Filosofia e Ciências Humanas do IFE Goiás, no campus de Goiânia. É coordenadora do Núcleo de Estudos em Gênero, Raça e Africanidades, o NEGRA, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás. É membro da Comissão Permanente de Políticas de Igualdade Étnico-Racial do IFE Goiás. Tem experiência docente e de pesquisa nas áreas de Teoria da História, História da África, História de Goiás, Estudos Feministas e de Gênero, Estudos Africanos e Afrodescendentes, Políticas Públicas de Igualdade Racial e Educação, e uma larga experiência em projetos de extensão na área de educação para as relações étnico-raciais. A professora Janira Sodré foi laureada com distinções de mérito legislativo, honra ao mérito na luta por direitos humanos, honra ao mérito por serviços prestados à educação pela Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, honra ao mérito pela Câmara de Vereadores do município de Goiânia e tem a placa afirmativa do município de Goiânia. Então, é com essa dignidade que nós começamos esse simpósio.
Professora Janira, por favor, fique à vontade, seja bem-vinda à Bahia, né, que cedia esse evento, a Faculdade de Educação da UFBA, e esteja aí posta para o mundo nesse momento, falando para nós da diáspora, pela diáspora negra. Muito obrigada, seja bem-vinda. O agradecimento é todo meu, professora Rita Dias, da Universidade Federal do Recôncavo, da Bahia. Enfim, né, centro efervescente de lutas e resistências, né, desde sempre, né, desde que o Brasil se constitui como formação, para nós evoca o significado de muitas das lutas da nossa gente. E na sua pessoa, a professora Rita Dias, saúdo toda a equipe organizadora do 5º Colóquio e 5º Simpósio Luso Afro-Brasileiro, que nos oportuniza, né, como você traz aí, a partir dos lugares do nosso chão e dos ambientes onde nós estamos na praxis educacional, produzindo e construindo conhecimentos, né, saberes escolares e acadêmicos sobre projetos educacionais para a nossa gente. A par desse agradecimento para com a coordenação do evento, eu saúdo muito afetuosamente a doutora Ione Jovina, com quem nós produzimos, né, esse diálogo e a condição do compartilhamento, né, das nossas práticas educacionais e das nossas múltiplas questões, seja na qualidade de docentes, na qualidade de pesquisadora interessada nessa temática, seja também na qualidade de uma cidadania que se visa constituir a partir do campo educacional na diáspora, que é o nosso ambiente, né, nessa méfrica, como estabelecido por Lélia Gonzalez, na sua teoria, e a partir desse olhar afro-terno, afetuoso para com também as práticas educacionais de docentes no nosso continente máter, em África. Então, me sinto muito honrada pelo convite, pela possibilidade desse diálogo, e peço, então, licença para iniciar aqui o compartilhamento da apresentação que estou sugerindo, para dar mais um apoio, né, um suporte um pouco sobre o percurso que eu preparei para nós nessa manhã. Apenas indago se já a minha apresentação já se encontra na tela, professora Rita, só para que eu possa... Está sim, professora. Está bem, muito obrigada por esse suporte. Então, como vocês podem observar, a proposta que eu trago para essa manhã é pensar um pouco o tema do currículo, né, com essa perspectiva do currículo como uma praxis social e também como uma disputa da sociedade em relação à participação, né, nos saberes, mas também na formação docente, também na pesquisa, no conhecimento que se veicula no ambiente escolar, enfim, né? A ideia de que a sociedade ela é parte inerente a um projeto educacional. Então, a minha primeira ideia para essa manhã é pensar um pouco as agências, as movimentações, as dinâmicas dos movimentos negros brasileiros e a própria institucionalização da igualdade racial em educação no Brasil. Então, a minha primeira ideia é trazer um pouco aqui, e essa é a primeira noção que eu gostaria de estabelecer, né? Fazer um recuerdo, né? Uma recordação, uma memória sobre a ideia de que a Frente Negra Brasileira, como esse primeiro grande movimento político organizado da comunidade negra brasileira, né, em dinâmicas de produção de uma cidadania numa república ainda na infância, né, a Frente Negra Brasileira estabelece, já na sua Carta de Princípios, uma disputa por educação. Né? Ali, a Frente Negra Brasileira, na sua Carta de Princípios, estabelece a importância do estudo tanto da história africana,
quanto da comunidade negro-brasileira. Estou trazendo essa evocação, né, de memória de uma luta por educação no Brasil, porque a minha primeira ideia é trazer a seguinte perspectiva: a luta por educação como direito, participação e cidadania, ela tem sido uma luta constante na nossa memória e na história da gente negra brasileira. Eu não gostaria de recuar tanto, mas também não posso deixar de evocar, por exemplo, a memória de Antônio Rebouças e seus filhos Antônio Rebouças e André Rebouças. Nós estamos falando aí um pouco a partir da história do Recôncavo, lembrando que negros que estavam já inseridos, né, numa disputa política e por uma participação já partícipes das elites políticas tiveram percursos educacionais e universitários completos, né, como parte da produção dessa participação. Mas gostaria também de evocar Luiz Gama, né, laureado como o primeiro e o maior advogado do Brasil, dentre os defensores da liberdade, da própria base de uma república de iguais pela supressão da escravidão, também tendo sido ele um homem escravizado, né, reescravizado, inclusive, e que disputou, e aí eu estou tratando de biografias de homens negros que disputaram a educação como um percurso, né, biográfico, estou colocando assim, isso para recuar um pouco sobre lutas por educação no Brasil. Assim também é com a Frente Negra Brasileira nessa disputa para que, aí sim, já o sistema educacional brasileiro na República tivesse essa presença e essa participação negra, essa amplificação da cidadania negra a partir da participação no campo educacional. Fazendo essa grande introdução para apenas demarcar isso, né? Desde o período colonial, imperial e republicano, as lutas negras, né? As lutas da comunidade negra por participação educacional, elas representam uma visão política estratégica sobre a potência transformadora de projetos educacionais significativos para as pessoas negras, suas famílias, comunidades e para o conjunto da população negra. Então, essa é a primeira ideia que eu gostaria de trazer para pautar mais à frente os percursos recentes disso que eu chamei, né, do esforço, do trabalho e também das vitórias dos movimentos negros brasileiros na institucionalização de um projeto educacional antirracista. Antes disso, então, nessa tela que vocês têm, eu comento um pouco essa correlação, né, entre o currículo e a sociedade, já me abstendo um pouco de pensar a ideia de currículo aí como, né, uma carreira, um caminho, um percurso feito, mas para pensar esses percursos curriculares na interação com as dinâmicas, as reivindicações, as necessidades e as demandas da sociedade. Então, estou partindo do pressuposto de que a sociedade brasileira, sobretudo a partir daqueles setores que estão na vanguarda da luta antirracista no Brasil, compreendem que são necessários influxos, né, da sociedade em relação ao projeto educacional nessa nação, né, pluriétnica, multicultural, mas onde os currículos escolares, né, e mesmo do projeto educacional brasileiro como um todo, tem sofrido os efeitos de uma operação colonial, que ela é também escravocrata, né, com muitas clivagens, né, clivagens de classe, de raça, de gênero, de orientação sexual, regionais também, né? Então, dentro dessas clivagens e das operações de poder implícitas dentro do currículo, a gente tem aí essa dinâmica que eu queria estabelecer. Então, para isso, eu menciono aí algumas questões sobre o tema do currículo. Então, pensar um pouco essa correlação entre currículo e educação, né? Pensando o currículo, no caso brasileiro, como um campo de formação e pesquisa, e aqui eu estou pensando, né, a formação de docentes no Brasil, como também a produção
de conhecimentos acadêmicos, né? Tanto a pesquisa como a ciência e a tecnologia no Brasil tem sido um campo forte do debate sobre o currículo, e na história da República Brasileira, esse projeto educacional ele tem sido estabelecido a partir das elites brasileiras que ocuparam os espaços tradicionalmente, né, os espaços universitários, onde se dá o campo de formação e pesquisa. Então, essa ocupação do campo de formação e pesquisa, do campo universitário, porque no Brasil tanto pesquisa quanto ciência e tecnologia se dão sobretudo no campo universitário, tem sido uma ocupação historicamente representada, né, pelas elites eurodescendentes, e isso tem um impacto na curricularização de temas, eu vou colocar dessa forma, né? Não apenas na temática, como eu venho descrevendo nas partes posteriores dessa apresentação, mas sem dúvida nenhuma o impacto de uma operação monocultural na formação e na pesquisa, ela tem significado para o Brasil, historicamente, um currículo que ele é classista, né, racista, e é um currículo também sexista, né? Então, pensando aqui, esse campo de formação de professores e o campo da pesquisa em educação no Brasil, sobretudo para a formação do currículo como um campo marcado por essa operação de poder. Mas também o currículo no campo da gestão educacional brasileira, a gente sabe, né, e compartilha também com pessoas que estejam nos assistindo a partir de outros espaços geográficos extranacionais, a ideia de que o Brasil ele tem uma gestão compartilhada, né, do campo educacional e do currículo, com os conselhos escolares, né, que são espaços de controle social, onde há uma representação tanto do governamental como não governamental e dos gestores educacionais. Então, aqui no Brasil, esse projeto educacional e o currículo escolar e universitário tem essa marca também, né, de uma gestão, e aí a minha questão, ao trazer essa caracterização, é pensar em que medida os conselhos e os gestores educacionais são permeados pelos influxos de uma luta antirracista, né, para o projeto educacional brasileiro. Mas, ao fim, eu quero comentar um pouco a legislação que traz, a partir de 2003, a temática de uma educação livre de racismo ou de igualdade étnico-racial em educação, como parte dessa luta para permear, e como a comunidade negra, de fato, ela conseguiu participar e tornar mais permeável esse campo a partir da ocupação de espaços dentro da gestão educacional, né? E ainda nessa tela, a ideia de que o currículo, a curricularização, ela é também um trabalho desse sistema de ensino, mas que se capilariza para as práticas das escolas em seus projetos pedagógicos e as práticas docentes, trazendo para uma sociedade e para um sistema educacional como o brasileiro, que uma nação continental, né, muitos desafios de capilarização numa sociedade que tem bastante dificuldade para a compreensão de uma plataforma educacional livre de racismo. Por um outro aspecto, né, aqui eu estou trazendo algumas dessas questões e dessas disputas sobre o currículo, por um projeto educacional livre de racismo, a ideia de que o currículo brasileiro, ele traz como que um plasma, né, no qual ali se engarrastam, se engancham, né, um plasma pedagógico de um projeto de nação que, como eu já mencionei, né, para além de ser um projeto de nação monocultural, ele é um projeto que demarca também padrões, valores, né, de uma sociedade que se desconhece naquilo que ela tem de pluricultural, de multiétnica, né, trazendo aí uma disputa de projetos pedagógicos em que nós poderíamos dizer assim, né, tradicionalmente, eu estou usando a expressão tradicionalmente porque, em certa medida, nós gostaríamos que em 2020 uma boa parte desses conteúdos e práticas
racializadas tivessem superado essa hierarquização, né, pela cor e pela raça social, mas, enfim, a história política recente e do presente na história brasileira nos mostram que esse plasma pedagógico de um projeto de nação, de supremacia de um grupo racial, se faz presente, né, no teatro, que é a minha próxima, né, o quadro verde que está aí nessa tela, né, no teatro das concepções de cidadania no Brasil, né, e do olhar que o Brasil tem para a sua diversidade, e para a sua pluralidade étnico-cultural. Então, perspectivas que nós gostaríamos ou pensávamos que estivessem superadas, elas se dão ainda no presente, né, de uma sociedade que lida com a cidadania negra como um campo de políticas de segurança pública coercitivas, né, onde o próprio agente da segurança pública, né, o funcionário público pago com o dinheiro de todos, se coloca numa posição de executor, né, de uma política de confinamento ou de eliminação da vida física da população negra. Então, o que eu estou pensando aqui é que um projeto educacional para uma sociedade plural como a nossa, diversa como a nossa, prevê a possibilidade e a condição de que essa diversidade e essa pluralidade seja valorizada, né? Pensando, então, esse currículo como, aí sim, para nós, né, um campo de transformações dessa mesma sociedade, a qual eu vinha descrevendo aí nessa dinâmica entre educação e sociedade, né, de uma sociedade cujas dinâmicas, cujos fluxos, inclusive informacionais, se dão e devem permear os nossos projetos educacionais quase que como um imperativo ético de um projeto educacional que visa responder pela vida, né, social, mas também pela vida dos próprios indivíduos que a conformam e por um projeto educacional que seja digno, né, da ideia de que a educação ela é para a produção de sujeitos emancipados, né, centrados em lógicas que quebram um pouco com essas dinâmicas hierárquicas, né, centrados, eu colocaria assim, né, em outras lógicas civilizacionais, eu diria isso, né, que quando nós estamos pensando o campo da educação e do currículo, com esse influxo e essa dinâmica de lutas antirracistas, nós estamos colocando em xeque o próprio fundamento, né, de uma sociedade que que não prevê, eu vou colocar assim, né, a produção de equidade, de justiça social, né, de políticas de igualdade étnico-racial, para ficar nesse tópico e nesse campo, como parte da produção da mesma república, né, ou da produção de um campo democrático, ou mais que isso ainda para nós, né, a produção de um campo de soberania popular, né, da soberania de um povo. Então, pensando aí, e eu tenho no quadro azul, né, o currículo e esse projeto educacional como um campo de poder, um campo de disputas, um campo de discursos e de narrativas, né, que estão postos como parte dessa produção social, onde, né, a comunidade negra vai também buscar pautar, né, politicamente o campo da sua própria herança civilizacional como matriz também de brasilidade, né? E também, portanto, campo de possibilidade para um projeto educacional que se dê dentro desses valores. E aí, nos discursos e narrativas, eu queria destacar um pouco esse campo das práticas e das poéticas negras aqui, né? Campos que já vêm sendo abordados na teoria, né? Com a possibilidade das pedagogias centradas nas práticas de circularidade, de oralidade, de centralidade, né? Que são outras possibilidades para o ensinar e o aprender, outras possibilidades para o campo educacional, outras possibilidades de olhar um projeto educacional que faça sentido para as maiorias negras, né, que conformam hoje 56%, um pouco mais de 56% da população brasileira, segundo o próprio gestor público. Então, pensando aqui que essas narrativas e essas poéticas que eu comento possam ser também uma superação de um projeto educacional que seja meramente um campo da técnica pedagógica e da tecnocracia, né, que
tem imperado na produção de matrizes curriculares para o Brasil. Né? Nós poderíamos pautar, não é o ponto dessa apresentação, mas todo o debate que está no próprio cenário de diálogo sobre a base nacional comum curricular, né? Curricular comum no Brasil, que nós tratamos com a sopa de letrinhas as BNCCs, né? O impacto de uma visão tecnicista na quebra, por exemplo, do campo do estudo das humanidades, né? Que permeia e potencializa alguns dos temas negros, por exemplo, né? Que eu trago aqui nessa apresentação. Né? Ao mesmo tempo, essa luta por currículo, ela é também testemunha das desigualdades socio-raciais, né, no Brasil. E aí parece que eu inseri aqui a apresentação que eu não tinha feito a correção aí de supressão de letras, né, e troca de letras. Então, aí já com a correção, desigualdades e socio-raciais no Brasil. Então, e aí apontando um pouquinho para vamos dizer assim, a conclusão dessa apresentação e o que eu gostaria de trazer, né, nessa manhã como a guisa de considerações finais, mas para pensar a abertura para um diálogo aí também com quem nos acompanha, né? Quando, em 2003, o Conselho Federal, né, o nosso Conselho Nacional de Educação, ele pauta um parecer sobre uma lei de educação e promoção da igualdade étnico-racial no Brasil, que vem dar origem à Lei 10.639, do ano de 2003. Essa é uma proposta que ela foi pautada, como eu estava mencionando, né, a partir de um mutirão de diálogos, debates e reivindicações que remontavam, pelo menos, eu já tinha mencionado, 1930, a Frente Negra Brasileira, ela aponta para a importância da democratização da educação, a partir de 1970, com a formação do novo movimento negro brasileiro, né, movimento negro unificado contra a discriminação racial, a luta por educação se amplifica, inclusive com a formação de coletivos de universitários negros, né, nesse movimento negro de base acadêmica, e a partir de 1980 esse debate ele vem a ser renovado entre educadores negros nos movimentos negros, para em 2003 nós termos essa institucionalização que vem a partir do Conselho Nacional de Educação. Queria fazer aqui um destaque, né, para a participação da professora Petronilha, né, Beatriz Petronilha, que era conselheira e que deu parecer que vem a dar origem ao debate legislativo sobre o tema. Né? Então, a gente vai ter, eu estou chamando aí, né, os influxos na legislação, transformando a base legal brasileira, né, transformando o artigo 26A da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, né, onde nós temos, então, a obrigatoriedade do ensino da história da África e da cultura afro-brasileira, e no ano de 2008, o texto dessa lei é transformado para incluir também os povos indígenas, né, sua história e sua cultura, na educação básica. Acontece, e aí eu queria destacar isso, né, que é uma visão estratégica política fundamental, porque para você ter essas transformações na educação básica, você precisa modificar os currículos na formação docente, né? Porque, enfim, para que o professor da educação básica esteja habilitado, a formação docente se faz necessária. Então, é o tópico 1. No tópico 2, eu trago que a formação docente, ela exige pesquisa acadêmica, né? Para que ela venha instruída por um volume de conteúdos, análises, problematizações e dados que permitam a instrumentalização dessa operação racial brasileira por esse professor. Né? Então, aí, a transformação dos projetos pedagógicos é parte necessária daquilo que é
a dinâmica requerida para que a educação antirracista se faça presente nos projetos pedagógicos. E, com isso, é necessário, então, que a gestão esteja também permeada por esse debate. E no tópico 3, né, a base legal e os influxos dessa legislação sobre a produção de conhecimentos, não apenas acadêmicos, mas também escolares. Né? E aí a gente vai ter toda uma luta pela transformação também do próprio programa, a formação do Programa Nacional do Livro Didático, instruído por esse enfoque de um projeto educacional livre de racismo. Então, a própria produção, né, de um campo que eu estou chamando de igualdade racial em educação aqui é parte dessa dinâmica e desse influxo por uma sociedade que compreenda que uma educação livre de racismo é parte de um projeto de nação, né, que prevê a inclusão, a participação das maiorias negras, das maiorias afrodescendentes, né, na disputa aí por um campo educacional que nos permita pensar o Brasil numa chave do possível. Eu, finalizando, né, agradeço, tá aí meu muito obrigada pela paciência na escuta, @Janira Sodré, como eu sou conhecida nas redes sociais, fecho aqui a apresentação de tela e volto a vê-las, né, a vê-los aqui, agradecendo pela paciência na escuta e pensando, né, que essas lutas do movimento negro brasileiro possam também nos colocar numa dinâmica de produção nacional e internacional, avançando para... Eu acho que é importante isso, professora Rita, pensar, né? Acho que a comunidade negra brasileira, mas mundial, ela é parte da afirmação da igualdade radical entre todas as pessoas do mundo, enfrentando operações supremacistas e totalitárias que estão em curso no campo da direita, né, política, no mundo inteiro. Muito obrigada pela possibilidade, desculpa adentrar um pouquinho aí ao tempo. Excelente, professora Janira. Essa recuperação do que tem sido o protagonismo negro nas lutas por igualdade é absolutamente fundamental para que nós reconheçamos efetivamente qual tem sido a nossa contribuição para essa constituição de nação. Quando a senhora chama a atenção, e eu fiquei aqui feliz, como boa cachoeirana que sou, do que é esse legado que nós temos de André Rebouças, de Antônio Rebouças, do que são esses nossos passos que estão demarcados, vindos de longe, né, dos passos primeiros dados nessa terra pelos aqui chegados, trazidos violentamente, e o que nós transformamos esse caminhar justamente nesse fluir e refluir sobre as nossas adversidades, essas adversidades que nos são impostas pelo racismo, impostas pela discriminação. Então, esse seu chamamento para que nós reconheçamos e assumamos o nosso lugar no papel de protagonismo, de propositores, de proponentes de uma política pública, de uma política de currículo, de uma política de formação cultural, porque no mais é disso que nós estamos tratando, é uma concertação do que é a construção de nação brasileira, redimensionando e reposicionando qual é a contribuição do povo negro nesse contexto. Então, excelente a sua fala, muito obrigado, nos evoca para dentro da escola e para fora da escola, né? Para dentro do currículo, para fora do currículo, entendendo que os processos formacionais têm essa amplitude, têm essa extensão. Então, muito obrigada mesmo, uma reflexão excelente, contribuiu comigo muito aqui para as minhas reflexões pessoais, para os meus estudos e, com certeza, também para toda a audiência. Eu agradeço mais uma vez, peço às pessoas que estão assistindo que coloquem seus questionamentos, perguntas, nós teremos um momento derradeiro de retorno para a interlocução com a audiência e passo imediatamente agora à convidada seguinte, outra preciosidade do que tem sido esse protagonismo negro, o protagonismo das mulheres negras na educação, esse reconhecimento e valorização do que é a carreira docente exercida por esse conjunto de pessoas
que têm nas suas próprias identidades, em suas trajetórias de vida, em suas narrativas, na construção identitária, um mote de sua atuação política, de sua atuação profissional. Então, eu gostaria de chamar aqui, com grande satisfação, professora Ione da Silva Juvino. Professora Ione, seja bem-vinda à Bahia mais uma vez. Professora Ione possui graduação em Letras pela Universidade Católica de São Paulo, mestrado em Educação pela Universidade Federal de São Carlos e doutorado em Educação e pós-doutorado também em Educação pela mesma Universidade Federal de São Carlos. Ela é docente do Departamento de Estudos da Linguagem da Universidade Estadual de Ponta Grossa e do mestrado em Estudos em Linguagem. Atua na coordenação do programa de agosto de 2013 até 2016. Atualmente é pró-reitora de Assuntos Estudantis da UEPG, é integrante do Núcleo de Relações Étnico-Raciais, Gênero e Sexualidade da universidade, no qual participa de ações de pesquisa e extensão, bem como em cursos de formação de professoras e professores da educação básica e do ensino médio. Atuou no Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência e na produção de um material didático para o ensino de línguas na perspectiva das africanidades e da educação das relações étnico-raciais no projeto PIBI de Africanidades. Trabalha com os seguintes temas: criança, infância e raça, literatura infanto-juvenil e relações étnico-raciais, educação e diversidade étnico-racial e cultural, iconografia e representação e desigualdades no plano simbólico. Então, nós temos agora a oportunidade de ouvir essa perspectiva da análise sobre formação e currículo a partir das linguagens, como faz a professora Ione. Professora Ione, seja bem-vinda, esteja conosco nesse momento, nessa nossa conexão da diáspora negra. Prazer tê-la conosco. Bom dia, Rita, agradeço a você pelo convite para estar aqui, agradeço a Janira, né, pela fala que me antecedeu, também agradeço já antecipadamente a professora Sandra, né, que vai falar em seguida, agradeço a esse lugar chamado Bahia, né, onde nos encontramos há quase 20 anos. Bom, eu preparei uma conversa, né, sobre o que a gente tem feito aqui, o que eu tenho feito em parceria, né, com as colegas de luta e de pesquisa e de extensão, como espaço de luta pelas questões étnico-raciais, né, e como a gente tem trabalhado o ensino de línguas na perspectiva das africanidades, né? E as reflexões que a gente tem feito a partir das nossas experimentações de uma política curricular, né, baseada nas africanidades, hoje elas já nos permitem falar das africanidades como um conceito, um princípio e um indicador no ensino de línguas aqui no nosso trabalho, nos dois principais projetos que eu participo na UEPG. Um que é o NUREBS, né, o Núcleo de Relações Étnico-Raciais, Gênero e Sexualidade, o outro que é o Laboratório de Estudos do Texto, e junto com esses alguns outros projetos, como Saberes Indígenas, o projeto de formação de professores indígenas, enfim. A professora Janira nos lembrou muito bem da importância da questão da legislação, né? E a resolução do Conselho Nacional de Educação, resolução 1/2004, que é a que institui as diretrizes curriculares para a educação das relações étnico-raciais e ensino de história e cultura africana e afro-brasileira, ela fala muito bem, né, deixa explicitado qual é o papel das universidades, né? E o papel das universidades, posto nessa resolução 1/2004, é de que as universidades precisam tratar desses conteúdos. Portanto, a formação inicial, como a professora Janira lembrou, ela não precisa, né, de nenhum elemento a mais para tratar disso, né? E o parecer, né,
cuja relatora foi a professora Petronília Beatriz Gonçalves e Silva, ele fala também de que ele é uma ação afirmativa e ele é também uma política curricular, né? Então, a gente tem elementos mais que suficientes para que a gente pense, né, nas questões de raça, racismo, história de cultura brasileira, africana e indígena, dentro da proposta curricular dos nossos cursos. Dito isso, eu queria contar mesmo, do ponto de vista da experiência, como é que a gente tem trabalhado com o conceito de africanidade, né? A gente tem trabalhado especialmente a partir de 3 autores, que são a professora Petronília Beatriz Gonçalves e Silva, o professor Henrique Cunha Júnior, o professor Kabengele Munanga. E a gente tem pensado nesse conceito como norteador do trabalho de ensino e aprendizagem de línguas, também como um princípio teórico-metodológico para a formação de estudantes de letras, e ainda como um indicador de letramento racial. Primeiro, eu acho que a gente podia pensar no conceito de africanidade, porque a gente tem pensado que ele nos permite fazer isso, né? O Eduardo Oliveira vai dizer que no Brasil as africanidades têm sido utilizadas como uma categoria que compreende e se compreende a partir do mundo cultural africano diaspórico, na superação do racismo e na produção de uma nova regra de justiça social e felicidade subjetiva. Quando a gente pensa nele enquanto um princípio teórico metodológico, isso implica e indica escolhas, posturas, procedimentos, ética, cosmovisão. Então, na prática, como é que a gente tem trabalhado isso nos nossos projetos, né? E tem buscado trabalhar no nosso currículo, sobretudo na disciplina de estágio curricular, supervisionado em língua espanhola e em língua portuguesa. A gente tem trabalhado, né, tentando mostrar para os alunos, para que eles não saiam da universidade com uma visão de que, quando você vai tratar desses assuntos, você para a sua aula. A nossa ideia é mostrar que isso já está intimamente imbricado na aula. Porque um professor de língua portuguesa ou de língua espanhola, ele vai trabalhar textos, ele vai trabalhar diferentes gêneros textuais. Então, quando você escolhe os gêneros que vai trabalhar, o assunto que esses textos vão trazer, as autoras e autores que esses textos vão trazer, você já pode fazer isso na perspectiva das africanidades. Quando você escolhe mostrar para os seus alunos e alunas quem são autoras e autores daqueles textos, mostrando que pessoas negras escrevem diferentes textos, e não só sobre questão racial, não só sobre relações raciais, você pode já estar fazendo uma escolha no sentido das africanidades, né? Quando você escolhe uma temática, quando você escolhe um material audiovisual, quando você questiona, junto com seus alunos, o livro didático, quando você faz seus alunos olharem para o livro didático e perceberem como pessoas negras e indígenas também, né, estão representadas, você já pode estar fazendo um trabalho nessa perspectiva das africanidades como um princípio teórico-metodológico que, como eu disse, vai ter implicação sobre as suas escolhas, as posturas, os procedimentos, né, sobre a ética, sobre cosmovisão. Como indicador de letramento racial crítico, a gente está falando a partir dos escritos da professora Aparecida de Jesus Ferreira, que também é professora aqui na Universidade Estadual de Ponta Grossa, no curso de Letras, e que foi responsável por trazer essa discussão sobre letramento racial crítico para o campo dos estudos da linguagem aqui no Brasil, né? Então, ela é professora da área de língua inglesa, e ela traz aí os escritos traduzidos, né, do inglês, para a gente aqui no Brasil começar essa discussão sobre o letramento racial crítico, né? A professora Aparecida coloca que o letramento racial crítico ele nos permite, a partir das nossas práticas, né, de leitura escrita na sala de aula, refletir sobre raça e racismo, e nos possibilita ver o entendimento de como raça e racismo são tratados no dia a dia, e o quanto a raça e o racismo têm impacto em nossas identidades sociais, em nossas vidas, seja no trabalho, no ambiente escolar,
da educação básica, universitária, até mesmo na família, né? E que utilizar o letramento racial crítico na prática pedagógica é relevante porque pode colaborar para que a gente tenha uma sociedade mais justa, mais igualitária e com equidade, né? Segundo a professora Aparecida, o letramento racial crítico, ele nos permite refletir, né, dentro do próprio contexto e a partir dos materiais que a gente já tem na sala de aula. Então, isso quer dizer que a gente não precisa inventar coisas, parar a nossa aula, né? Essa é uma reclamação que os professores sempre trazem para falar, né, sobre raça e racismo, porque a gente pode fazer isso a partir dos materiais que a gente já tem e que a gente já trabalha, e, inclusive, ouvindo os estudantes sobre o que eles têm a dizer a respeito desses materiais, né? A gente pensa também que, como um indicador, né, a gente vai ser impulsionada a buscar, né, o conhecimento para desmistificar apenas a versão eurocêntrica de uma história, mas fazer com que os estudantes conheçam nossas heranças africanas e lutem contra o preconceito. Essa frase que eu disse está no trabalho de conclusão de curso de uma aluna aqui do nosso curso de letras, de 2016, que participou do projeto PIBID durante toda a sua formação e fez um TCC sobre a sua própria prática de estágio na perspectiva das africanidades, a partir do que ela tinha aprendido no PIBID, né? Então, a partir disso, a gente pode dizer que a gente tem tentado construir, né, construir, vivenciar, mais que construir, vivenciar uma praxis das africanidades, que tem se revelado no letramento racial crítico dos estudantes que têm participado desses projetos e das disciplinas de estágio de espanhol e de língua portuguesa, né? E a gente pensa isso a partir da relação entre a Lei 10.639 de 2003 e a 11.645, que ela pode ser trabalhada a partir de vários prismas, de vários caminhos, mas a gente escolheu esse, né, em virtude de uma perspectiva intercultural crítica também, né, de estabelecimento de um posicionamento político. A gente tomou esse conceito de africanidades, então, como norteador, né? Como africanidades, a gente tem entendido o conceito que a professora Petronilha trabalha em alguns textos, mas em especial um de 2005, né? E que ela se refere às africanidades, no plural, como as raízes da cultura brasileira que tem origem africana. O professor Cunha Júnior tem um texto interessante de 2013, em que ele diz que as africanidades são as formas de considerarmos os acervos do passado, transformados no presente quanto às suas formas materiais e imateriais de herança africana na cultura brasileira, né? Então, quando a professora Janira vem retomando, né, os caminhos, trazendo nomes, né, dos irmãos Rebouças, seu pai, dos caminhos do movimento negro, isso é letramento racial, né? A gente está aprendendo sobre raça, racismo, sobre resistência, sobre forma de luta, sobre sobre campos específicos dessa luta, a partir da fala que ela trouxe, né? Das escolhas que ela fez, e a partir do momento que ela frisa esses nomes e nos mostra de quem ela está falando, né? Um dos princípios do trabalho com as africanidades, na perspectiva proposta pela professora Petronilha, é de que é muito importante contar a história das coisas, né? E a gente acredita que a gente rompe estereótipos depreciativos, pejorativos de representação, quando a gente conta a história das coisas, né? Quando a gente conta a história das pessoas, quando a gente conta a história da resistência, a gente ajuda a quebrar os estereótipos de que tudo foi passivo, de submissão, né? Quando a gente troca uma palavra, né? Quando a gente fala, deixa de falar de descobrimento, por exemplo, e fala de colonização, isso muda a perspectiva e ajuda no letramento racial crítico, né?
Porque descobrir, o que você descobre? O que é colonizar, né? Quando a gente discute esses conceitos, quando o material didático traz esses conceitos, por exemplo, o material didático de história, ele ajuda a romper com esses estereótipos de que quem está no lugar errado, quem está tomando a terra, é quem já estava nela quando ela foi colonizada, né? A gente tem feito esse exercício, então, de trabalhar com o conceito de africanidade, porque a gente visava, no ensino de língua portuguesa e de língua espanhola, dar ênfase, então, à produção, ao conhecimento e à história afro-brasileira e africana, e no espanhol também ampliando um pouco para a presença negra na diáspora, sobretudo na América Latina, né? Então, pensar um pouco nos negros na Argentina, na Colômbia, no Equador, no Uruguai, enquanto a gente tem de africanidades que possam ser ensinadas a partir da seleção de textos, de autores, de temas dentro da língua espanhola, né? É importante também, a gente pensa que também é importante trabalhar o próprio conceito de africanidades, né? De onde ele vem, de onde ele surge. Então, na formação dos alunos, né, do curso de letras, a gente sempre discute o texto do professor Kabengele Munanga, que é de 2014, em que ele vai trazer para a gente quando é que esse termo africanidade passa a ser usado no Brasil. E ele faz um histórico do conceito de africanidade, né? Nos dizendo que esse conceito é relativo à identidade africana, né? Uma identidade negro-africana, e que ele chega no Brasil primeiro no singular, com esse sentido de identidade, mas que depois passa a ser utilizado, e ele até brinca, né, que não sabe a partir de onde, para quem que pediram permissão, mas que a professora Petronília e o professor Henrique Cunha Júnior passam a usar no plural, né? E aí ele concorda, então, com os autores, que o uso do plural tem esse sentido, né? De abarcar essa produção, né? Essa produção de conhecimentos, produção de saberes, essa circulação de saberes que tem a ver com a África, né? Mas que tem a ver com aquilo que os negros na diáspora fizeram, né? A gente utiliza, então, esse conceito como forma de olhar a cultura brasileira e a cultura produzida nos países falantes de espanhol, né, considerando as relações com o passado descendente de África, né? Mesmo que a gente entenda o que o professor Kabengele fala, de que o conceito usado no singular, africanidade, inicialmente significa identidade africana, né? Eu queria, então, só pensar, né, trazer aqui para finalizar alguns exemplos, né? O que isso significa na prática, né? Vou citar um exemplo de uma aluna que fez um trabalho numa turma de terceiro ano de ensino médio, no estágio do curso de letras, e a proposição didática dela para o estágio era uma discussão de 2 contos, e ela escolheu, de todas as escolhas que ela podia fazer para trabalhar o gênero conto, ela escolheu um conto de Conceição Evaristo, um conto de Paulina Chiziane, 2 mulheres negras, né? E uma do Brasil, né, Conceição, e a moçambicana Paulina Chiziane. Durante o início das atividades de discussão, quando ela apresentou as autoras, nenhum dos alunos do ensino médio conhecia nenhuma das 2 autoras. Até aí, nenhuma novidade, embora não devesse ser assim. Pensando numa praxis das africanidades, no terceiro ano, você já poderia ter ouvido falar dessas 2 autoras. Mas o que assustou a aluna é que os alunos do terceiro ano do ensino médio, uma sala cheia, lotada, não tinham noção de onde era Moçambique, não tinham noção
que Moçambique era o nome de um país africano com o qual o Brasil tem uma relação muito estreita. E, nesse momento, né, ela replanejou sua aula porque sentiu a necessidade de falar mais sobre essa relação aí, transatlântica, Brasil-Moçambique, antes, né, de continuar a discussão dos textos em si, porque os textos não tinham assim, essa dimensão da discussão racial, né? Eram mais focados na questão de gênero, da relação das duas personagens principais com as suas famílias e com questão de atividades que elas queriam fazer e não podiam fazer porque eram mulheres, né? Então, nada disso teria sido possível, dificilmente isso teria sido possível se não fosse a prática das africanidades que ela já vinha trazendo desde o pedido, sobre a importância de contar histórias das coisas, sobre a importância de se quebrar estereótipos, né? Sobre a importância do ouvir, do não deixar passar, né? Uma informação importante, que era o fato de quase ninguém na sala saber onde era Moçambique, que era um país africano, que tinha uma relação estreita com o Brasil, né? Um outro exemplo que eu considero importante os alunos estavam preparando isso dentro do PIBID, não do estágio, preparando dentro do PIBID, né, uma atividade sobre diários. Então, eles trouxeram uma atividade para apresentar um trecho do diário do livro Quarto de Despejo, né, da Carolina Maria de Jesus. E em um dado momento, né, tem que contar a história das coisas, então, biografia da Carolina. E uma aluna selecionou um texto que começava assim: Carolina, né, foi descoberta pelo jornalista, eu esqueci o nome agora, enfim. E aí outros alunos mesmo, antes que eu notasse, já disseram, mas não dá para ser um texto que começa assim, né? Porque ela já existia antes da chegada do jornalista. Os cadernos dela, os escritos dela já existiam. É claro que o encontro com ele é que vai dar visibilidade para esses escritos, mas não é legal que a gente comece a atividade apresentando ela assim. Primeiro a gente vai dizer quem é ela, o que ela fazia, o que ela escrevia, e aí depois a gente diz que o primeiro livro publicado dela foi a partir do encontro, né, com o jornalista, né? Então, na nossa perspectiva, isso não é uma coisa pequena, né? Porque quem tiver aprendido isso ali, conseguir levar para a sua prática na sala de aula, talvez consiga formar alunos que cheguem lá no ensino médio sabendo quem é Paulina Chiziane, quem é Conceição Evaristo e onde fica Moçambique. E que relações Moçambique tem com o Brasil, né? E possa fazer ligação disso com o que aprender sobre história da África nas aulas de história, né? Ou possa fazer a crítica do que não aprendeu nas aulas de geografia e história sobre o continente africano. Então, a nossa perspectiva é sobre isso, né? De como a gente pode começar nas coisas pequenas, né? E, em especial, quebrar essa coisa de 20 de novembro como uma data em que a gente tem obrigação de falar sobre essas temáticas, que o 20 de novembro possa ser um momento em que a gente reúne tudo aquilo que foi falado, né, durante o ano todo, né? E, por fim, eu acho que eu não falei um pouco como indicador, né? O nosso principal indicador são, então, as produções dos alunos, né? No projeto PIBID, a gente produziu em língua espanhola 2 livros didáticos, né? E desde a capa, desde a concepção gráfica da capa, pensando na perspectiva das africanidades, mas é claro que hoje, olhando já com uma certa distância para o material produzido em 2012, 2013, a gente já consegue fazer críticas, né? E não era perfeito, mas era um primeiro passo. A gente tem um grande acervo de atividades que foram produzidas com gêneros textuais diversos, né? Com contos, poemas, autorretrato, várias atividades, né? A gente tem uma grande produção de artigos, resumos expandidos, que foram produzidos pelos alunos que passaram pelo projeto PIBID de Africanidade e que também passaram pelo projeto,
pela nossa proposta feita em conjunto de estágio de língua portuguesa e estágio de língua espanhola, a gente teve pelo menos muitos estudantes que passaram pelo projeto e foram para o mestrado e estudaram, né, questões relativas a relações raciais, que estudaram sobre cotas, que estudaram sobre africanidades em contos em língua espanhola, que estudaram sobre africanidade na Colômbia, que estudaram sobre, que fizeram seus TCCs também, muitos TCCs sobre relações raciais e assuntos diversos, representação de crianças negras na publicidade, questão do estágio e as relações étnico-raciais. Então, a gente tem, assim, hoje, um quantitativo, né, de egressos desses cursos e desses estágios, uma produção bastante razoável, né, que podem nos mostrar como as africanidades podem funcionar como um indicador, né, de como isso saiu da prática, entrou na produção acadêmica e vice-versa. Então, eu encerro por aqui para não avançar o tempo e, havendo questões a serem esclarecidas, nós faremos ali no tempo de conversa. Obrigada. Muito obrigada, professora Ione, que experiência fantástica, várias experiências conectadas, né, na formação, nisso que a gente defende em educação, da praxis pedagógica, uma teoria que se alimenta da prática e uma prática que se alimenta, se nutre do que a gente produz como construto nesse tema das relações étnico-raciais, da educação para a diversidade, e como é importante para nós ver que trazer para a cotidianeidade essa afro-brasilidade, essas africanidades, promove isso que se fala tanto, né, do poder negro, desse empoderar-se, de tomar para si o que é seu. Acho que é disso, no fim das contas, que a gente está tratando, de um reconhecimento da valorização, de assumir-se um lugar identitário dentro de todos os processos e em todas as instâncias, né? Nós deixarmos de ser adereços, deixarmos de ser a ilustração de determinados elementos da sociedade, determinados acontecimentos, atualizarmos essa nossa presença. É muito emblemática essa questão do desconhecimento do nosso vis-à-vis com o continente africano, as nossas relações, porque nós fomos ensinados como sociedade a cristalizar o lugar do negro na escravização, né? Então, à medida que esse letramento promove uma atualização do que é a presença negra na sociedade, é o fortalecimento cotidiano mesmo da nossa liberdade, do domínio sobre os nossos corpos, do domínio sobre as nossas mentes, da compreensão da nossa capacidade intelectiva, generativa, construtiva dentro da sociedade. Então, é super animador, esperançoso mesmo, um tipo de trabalho como esse. Eu agradeço muitíssimo por essa socialização, abre muitos horizontes, alarga esse nosso trânsito, tanto um trânsito interno quanto esse trânsito interatlântico que a gente vai voltar a fazer aqui agora com a presença da professora Sandra Marisa, que eu já convido também para estar aqui conosco. Professora Sandra Marisa Nascimento Chimuco, seja muito bem-vinda, professora. Uma grande satisfação tê-la conosco. Professora Sandra Marisa é do Instituto Superior de Ciências da Educação de Benguela, da Universidade Cachayala-Buíla de Benguela, em Angola, e está aqui conosco nesse momento, apresentando a sua produção, fazendo essa linda conexão que a gente deseja no continente africano, conosco aqui no continente americano, no Brasil. Seja bem-vinda à Bahia, professora. Espero que em breve, em tempos bons, possa vir presencialmente também estar conosco. Professora Sandra Marisa, vai apresentar um trabalho em parceria dela, com base nos estudos dela de doutoramento na Universidade do Minho, sob a orientação do professor José Pacheco. É um trabalho sobre política de formação de professores em Angola, as mudanças curriculares
e os desafios enfrentados a partir dessas políticas educativas em Angola. Professora, seja muito bem-vinda, fique à vontade, é uma grande satisfação tê-la conosco. Muito obrigada, Rita. Uma boa tarde, bom dia ali, boa tarde para nós. Cumprimento as minhas colegas de mesa, a professora Rita, a professora Janira, a professora Ione. Quero também agradecer pelo convite que a professora Rita endereçou inicialmente à professora Maria Mendes. Por intermédio desta, eu fui convidada a participar deste colóquio, concretamente neste eixo. Muito obrigada. Saudações a todos os participantes virtuais. Recebo um caloroso abraço de Angola, que no dia de hoje está a completar 46 anos da sua independência. Quer dizer que estamos em festa, os outros comemorando de um jeito e nós academicamente. E inicio esta apresentação recorrendo a uma passagem dita na sessão inaugural, ou a sessão de abertura do evento, concreto do colóquio, dita pelo professor Pedro, quando, entre outros assuntos, referia-se sobre a educação equitativa nos países, o que pressupõe o empenho de todos, e as universidades jogam um tremendo papel, um importantíssimo papel, nessa disseminação da educação igualitária, não importando o gênero, não importando a cor, não importando o status de cada pessoa. A reflexão que por nós evocada, eu digo por nós, no caso, eu e a professora Maria Mendes, é sobre a política de formação de professores em Angola, como dizia muito bem a professora Rita, referente às mudanças e alguns desafios, mudanças curriculares e desafios. É do nosso conhecimento que os sistemas educativos, nos mais variados contextos, têm sido alvo de inúmeras mudanças e reformas substanciais, enquanto processos que visam a melhoria permanente da formação e da profissionalização de todos os utentes que perfazem a estrutura vivencial do país. A melhoria permanente deste processo de formação, por um lado, assenta-se na política educativa e, por outro lado, nos cursos que as universidades ministram para haver um casamento entre estes dois quesitos. É neste quadro que Angola, nos últimos anos, tem dado maior atenção às linhas orientadoras do sistema de educação, do que resultam reconfigurações notáveis. Dali, nós evocarmos a variável mudanças curriculares e o que elas têm trazido no âmbito da formação de professores no nosso país. Este estudo, como dizia-se na apresentação, é continuação, retirou-se um trecho do estudo que nós iniciamos no âmbito do doutoramento, que incidiu no processo de formação de professores. E apegamos-nos ao quadro legal, ou seja, os normativos, a legislação inerente à formação de professores em Angola, que assinalou algumas mudanças desde a feitura do primeiro estudo. Isto aconteceu no ano de 2015. De lá para cá, notamos inúmeras mudanças curriculares e que também acompanham alguns desafios. De tal modo que é expectável que a formação de professores nos cursos de graduação ministrados pelos Institutos Superiores de Ciências da Educação, bem como os cursos de formação de professores, baseiem-se nos modelos que estão assentes na lei de base do nosso sistema educativo, que é o modelo sequencial e o modelo integrado. Daí que o perfil de entrada para os utentes para estes cursos afigura-se como um dos elementos relevantes para a qualidade de formação de professores. Esta mesma formação, se recorrendo ao normativo, ela é orientada pela lei de bases, é orientada por alguns decretos que, em termos gerais, fornecem as diretrizes para a organização e funcionamento do subsistema de formação de professores,
já que é um subsistema da lei do sistema educativo angolano. Por outro lado, em termos específicos, enuncia um programa do governo angolano para o quinquênio 2017-2022 e implementação de um programa nacional de formação de professores que abrange o pessoal docente para todos os níveis. Dito de outra maneira, a formação de professores graduados e pós-graduados visa resolver alguns problemas dos níveis anteriores, no caso, o ensino geral. Então, as intenções políticas declaradas nos normativos, sendo a lei de base e alguns decretos, só poderão ser implementados com êxito se existir uma qualidade na formação de professores, visto que nenhuma reforma educativa, sabe-se que Angola vivenciou uma das reformas do ano 2001, para cá ainda alguns princípios orientadores desta reforma conformam a formação de professores, quer ao nível da graduação, quer ao nível da pós-graduação. Assim, importa-nos também dizer que a formação é uma função social, é uma formação social de transmissão de saberes, partilha de saberes, e que ela deve ser vista como um processo de desenvolvimento e de estruturação da pessoa que se realiza e se desenvolve, com a possibilidade de aprendizagem das experiências dos sujeitos. Daí que esta formação encerra basicamente duas ideias principais: a aquisição de saberes e também o desenvolvimento de atitudes conducentes a uma nova compreensão do saber fazer na prática, o saber didático, que é o alvo desta formação, no caso, as instituições de formação de professores potenciarem os professores para estes atenderem às demandas do quadro do ensino a nível geral. Assim, a qualificação acadêmica e profissional constitui elementos de extrema importância. Dali, o papel do Estado angolano em investir nas instituições de formação de professores. Nesse sentido, esta reflexão que nós trazemos, tendo como base o estudo realizado no âmbito do doutoramento, ele tem como vetores principais o currículo relacionado com o currículo escolar, o currículo das escolas de formação de professores e a sua adequação às instituições onde os formandos depois terão que atender. Sabemos, recorrendo à fala também de um outro professor, que o currículo é a alma da escola. O currículo escolar, o coração é a alma. Quando se fala do currículo escolar, estamos a dizer, estamos a abordar um material que é trabalhado na escola, que tem como objetivo mudar multifaceticamente a personalidade do aprendiz. Dentro da política de formação de professores, referem-se a algumas mudanças, já que a educação é uma parte essencial, como diz Sheldon, uma parte essencial da infraestrutura social, da vida em sociedade, que procura possibilitar e organizar, coordenar as relações sociais. Ora, se queremos ter um país em desenvolvimento, e Angola está a vivenciar um momento de desenvolvimento em todas as estruturas, não podemos deixar de parte o lado da educação. Então, há necessidade de se olhar um bocadinho, com um olhar muito atento para a política educativa. Daí que a educação escolar afigura-se como um vetor do estabelecimento destas relações. Por isso, alguns documentos muito pontuais do Ministério da Educação angolana, das comissões de acompanhamento para a melhoria da qualidade do ensino em Angola, têm apontado que hoje as reformas educativas, ou seja, as transformações e inovações das mudanças, requerem estruturas que se adequem ao que se realmente quer. E Angola quer que o seu sistema educativo aproxime-se à qualidade mais aproximada àquilo que realmente satisfaça as necessidades dos cidadãos angolanos, porque a formação dos professores nestes níveis visa atender a formação nos níveis
mais iniciais, e sabemos que os níveis iniciais são a garantia da qualidade de ensino nos níveis subsequentes. Por isso, segundo estes normativos do Ministério da Educação, na perspectiva de se melhorar a qualidade do processo de ensino-aprendizagem, centrado na formação de quadros com conhecimentos, hábitos e habilidades, é projetado um critério para que se cumpram os objetivos da reforma educativa. Dentre os vários objetivos, afigura-se, por exemplo, a qualidade de ensino. É um país em desenvolvimento, é um país com muitos problemas ainda, apesar de, independentemente, estarmos ali alguns anos em paz, ainda temos sérios problemas, dos quais, dentre esses objetivos, também a equidade no ensino joga um papel muito importante, porque ainda há algum desfazamento ou acesso à educação para todos, ainda nota-se ainda muita procura em relação à oferta, quer do nível geral para o nível médio, secundário, se assim for o caso, e assim, nos níveis anteriores a existem estas dificuldades, o que se dizer do nível superior. Então, o Angola tem um olhar no sentido de potenciar a qualidade, mas virando um bocadinho para a formação de professores como agentes inovadores do processo. Em relação a isso, estes normativos da reforma, eles, no âmbito da reconstrução nacional, prevêem que aconteçam algumas mudanças, e estas podem surgir quer por caducidade do anterior sistema, quer por alterações de caráter político, ideológico, ocorridas durante a mudança, quer pelas lutas de classes, quer pelos interesses das famílias, quer por alterações profundas de valores culturais, e sabe-se que Angola, a semelhança do Brasil, é um país multicultural. Então, o quesito da formação de professores deve ser olhado, e é esta visão que o Estado angolano tem, no sentido de potenciar a formação de professores para que, apesar de se ter estas todas variáveis a interferirem no processo de formação, ainda assim se augure algum desenvolvimento no quesito da formação de professores. Em relação ao estudo inicial, no âmbito do doutoramento, notaram-se algumas lacunas. Em 2001, a formação de professores em Angola era da competência dos institutos ou escolas de formação de professores de nível médio. E estes institutos tinham N atribuições, como, por exemplo, contribuir para o desenvolvimento integral das crianças, garantir a toda a comunidade social e a todos os setores da atividade o afluxo à educação. Portanto, de lá para cá, este normativo vigorou ali do 2001 ao ano 2016, muitas mudanças aconteceram, muitas mudanças. E o estudo assinalou fruto de algumas limitações, como, por exemplo, na altura, em 2001, havia pouca ou mesmo reduzida existência de normativos que regulamentassem o sistema de educação, ou seja, tínhamos na lei de bases apenas a atribuir a formação de professores às escolas de formação média. E tínhamos poucos institutos de formação de professores a nível superior. Depois de uma década de vigência do funcionamento deste normativo, sente-se uma mudança no sentido de se olhar um bocadinho para a formação, e de lá para cá, em alinhamento com alguns artigos da atual lei de bases, há agora uma tendência para se alargar ou mesmo atribuir o processo de formação de professores para os níveis anteriores às escolas de formação de professores de nível superior. Daí que o decreto presidencial muito recente revogou o anterior e atribui a formação de professores não mais aos magistérios, às escolas de formação média, mas que agora é da alçada ou competência das escolas de formação de professores ministrarem a formação destes mesmos profissionais da educação.
O decreto também refere à transição progressiva de todos os cursos de formação inicial para a competência das instituições de ensino superior. Estas têm várias missões, dentre as mais destacadas, devem promover uma reflexão sobre a problemática da formação, devem contribuir para melhorar a qualidade de formação, devem propor ações para melhorar a qualidade de desempenho dos professores dos diferentes níveis, devem, entre outras, estabelecer um casamento ou uma ligação entre os órgãos de tutela e os órgãos de realização. Neste sentido, assinalam-se algumas mudanças. Entre as mais destacadas, algumas alterações foram feitas. Por exemplo, nas escolas de formação de professores de nível superior, mais exigência se requer. Uma das exigências que chamou-nos a atenção no âmbito dessas mudanças é para o perfil de entrada, para se candidatar à frequência à formação de professores no ensino médio ou no nível médio. Anteriormente, todos que tivessem concluído o ensino secundário podiam candidatar-se à escola de formação de professores no nível superior, caso assim o desejasse. Porém, algumas diretrizes atuais de normativos de 2020, 2019, 2020, prevêem mesmo uma alteração no sentido de que devem frequentar apenas para o ensino superior aqueles escolas de formação de professores de ensino superior, aqueles que tenham uma formação anterior, no caso, nos magistérios primários. Em relação ao perfil de entrada, antigamente não se exigia uma nota mínima, porém o atual decreto agora prevê que frequentem essas instituições candidatos que tenham na sua certificação 14 valores. É uma mudança muito plausível. Quer dizer que o critério de seleção é um critério mais aturado. Outro quesito também é que os institutos do ensino, no ensino superior, ou escolas de formação de professores a nível do país, as provas de seleção antigamente eram provas territoriais. No entanto, uma das mudanças que já ocorreu este ano, e nós achamos uma mudança muito positiva, é que o exame para admissão para as escolas de formação de professores este ano ocorreu de forma nacional, foi um exame nacional, pressupondo a entrada daqueles que tenham algumas competências na formação anterior, que é a formação média, para atenderem às demandas dos quesitos da formação do ensino superior. Outra grande mudança também que o normativo prevê, uma mudança muito contextual, é a formação atendendo os dois modelos, o modelo integrado e o modelo sequencial, no sentido de que os formandos aquisicionem os saberes de forma muito geral, mas também depois, se quiserem continuar, estas escolas têm mesmo a potencialidade de levar estes formandos da graduação para a pós-graduação. Antes que acontecia a pós-graduação fora do país, por isso é que muitos de nós tivemos que recorrer a outros contextos, como o Brasil, Portugal, estou a falar os países de língua portuguesa, mas muitos angolanos tiveram que fazer a sua pós-graduação em outros países. Uma das mudanças na política educativa angolana é a implementação dos cursos de pós-graduação nas escolas de formação de professores, no caso nos institutos, e referir que uma experiência nós vivenciamos o ano passado, o ano 2018, e eles estão a terminar, alguns estão a terminar a apresentação das suas dissertações, e nós, na nossa instituição, já temos o curso de pós-graduação. Antes também tínhamos só na capital, agora em várias províncias de Angola, as instituições de ensino superior, fruto do empenho, fruto do disponibilizar de algumas verbas da estrutura macrocurricular, estão a introduzir nos seus cursos, para além da graduação, a pós-graduação. É claro que estas mudanças acarretam desafios. Sempre que se fazem mudanças, estas geralmente acompanham alguns desafios.
Então, quanto à formação de professores, o decreto executivo prevê a elaboração de um programa nacional que abrange o pessoal docente da educação. É um grande desafio. Angola é um país enorme. Angola é um país com muitas pessoas. Então, cumprir este plano nacional, não que não seja execuível, é um desafio que a estrutura macrocurricular se propõe e que, com a ajuda das escolas de formação de professores, augura-se que este estender do Plano Nacional de Formação de Professores, quer da graduação, quer da pós-graduação, continue até terminar o quinquênio que nós nos construímos anteriormente. Outro grande desafio também para para a implementação deste alargar da formação graduada e pós-graduada para todas as escolas de formação no país, prende-se também com as escassas infraestruturas que o país ainda se confronta. Estamos em linha de paz efetiva já há alguns anitos, ali 14 para além, mas ainda assim, em termos de infraestruturas, temos muito problema. Temos problemas de infraestruturas, temos problemas de abertura de vagas para todos os utentes, uma vez que o país está sempre a tirar graduados e estes graduados têm visão de continuar a sua pós-graduação. Então, a rede e a oferta, aqui um desafio que nos confrontamos, que se augura que se ultrapasse. Outro desafio prende-se com os recursos humanos, em experiência, o mestrado ministrado no sede de Benguela, ainda um dos cursos teve de ser suportado com pessoal docente vindo de outras paragens nacionais e paragens internacionais. Tivemos que contar com alguns professores vindos mesmo da Europa para ajudarem-nos a implementar o mestrado. Então, o recurso humano é outro desafio que esta política de alargamento da graduação para pós-graduação, assim também acarreta. Entendemos, porém, já para terminar, que a satisfação dos pressupostos que nós referimos requerem um perfil qualificado, de profissionais qualificados. Quer dizer que o Estado angolano está preocupado em ter na sua máquina de suporte ao sistema educativo profissionais com qualificações. E estas qualificações, mais do que aquelas que se obtêm pelo autodidatismo, não devemos e não podemos de maneira a descurar a importância das instituições de formação. Em termos de considerações finais, gostava de referir que a reflexão sobre os referenciais normativos e os elementos estruturantes da política educativa de formação de professor em Angola, com base na interpretação dos mesmos normativos, permitiu-nos inferir que não se pode pensar em formação de professores como um dos pilares imprescindíveis do sistema educativo, descurando as questões do currículo. Voltando para a fala anterior, o currículo é a alma da escola, o currículo é o coração da escola. Também nós consideramos de forma final que a formação de professores, que anteriormente era da responsabilidade das escolas de formação de professores de nível médio, o atual normativo atribui esta formação para as escolas de formação de professores de nível superior, em concordância com a Lei de Base do Sistema Educativo, Lei número 17, e atualizada pela Lei de 32 de 2020. Em relação ao perfil de entrada, que nos muito satisfaz, exige-se que frequentem as escolas de formação de professores para os níveis abaixo níveis antes do nível superior, aqueles que tenham frequentado os magistérios primários, ou seja, aqueles que tenham a formação anterior na formação média de professores. E que as instituições de formação de professores do ensino superior, no contexto da política de formação, albergam na sua estrutura curricular modelos que visam melhorar, visam potenciar os futuros professores para o desempenho da sua nobre missão, que é
formar ou atender às dinâmicas da educação angolana. Finalmente, referir que a adoção de algumas instituições da cultura progressivista impõe desafios aos mesmos e que a estrutura macrocurricular muito tem que investir para que o seu objetivo tenha credibilidade no sentido de ser mais do que ficar em discursos, tenha realmente a implementação. Que se olhe para a construção de infraestruturas, que se olhe para a optimização dos quadros da educação, de formação de professores, quer a nível da graduação, quer a nível da pós-graduação. Não querendo me estender no tempo, quero agradecer pelo tempo dedicado a ouvirem-me. Muito obrigada, professora. E devolvo a palavra à professora Rita. Saudações, professora Sandra, saudações da liberdade, saudações revolucionárias aí pelo dia de hoje em Angola. Que bom que a gente está podendo comemorar junto com vocês e com sua presença aqui, abrilhantando esse luso afro-brasileiro. Eu realmente estou muito encantada com a forma como as falas de vocês três, professoras convidadas, foram complementares em relação à proposta desse nosso simpósio. O lugar da política pública, o lugar do protagonismo negro, as ações concretas realizadas nas escolas, na educação, e esse paralelo entre o que são as políticas públicas nesses dois braços do nosso vasto mundo negro, né? A partir dessa sua intervenção, professora Sandra, sobre o estudo em relação à formação docente em Angola. É muito interessante para nós aqui olharmos essa experiência, porque a formação docente continua sendo o grande desafio que nós temos no ensino da pauta antirracista. Nós temos um grande avanço com a legislação a partir de 2003, também a 11.645, com a inclusão da temática indígena na educação básica brasileira, mas, em tanto que avançamos nesse campo, e o exemplo que o professor Ione trouxe foi um excelente de ações na formação docente, mas continuamos com esse desafio do dia a dia, da atualização, do reconhecimento, da valorização e de uma incorporação mais efetiva mesmo do que é essa presença que tão bem a professora Janira lembrou, da americanidade, né? De nós que estamos unidos e unidas por esse vínculo do pertencimento ancestral negro africano. Então, muito obrigada por sua contribuição, acho que nos trouxe elementos muito interessantes para nós pensarmos a nossa realidade também no que são aspectos ainda que precisam ser ampliados e aprofundados por nós. Eu vou pedir que coloque as demais convidadas na tela. Obrigada, professora Janira, professor Ione. Nós temos questões para encerrar, questões do público, e eu vou passar essas questões para que a gente possa fazer esse diálogo derradeiro agora, fechando já o nosso simpósio. A pergunta vem de Leiane, que é parte aqui da organização desse evento, colaboradora, pesquisadora do nosso grupo de pesquisa na FACED. Ela diz o seguinte: considerando o abismo que há entre a legislação, ou seja, o campo macro das relações e as relações cotidianas nos espaços escolares, que políticas antirracistas podem ser pensadas nos projetos políticos pedagógicos das escolas para problematizar as relações étnico-raciais nos cotidianos, principalmente se pensando nas dinâmicas relacionais. Então, ela está pensando na prática, né? O que é que a gente pode propor como política para os projetos pedagógicos. E aí ela encaixa uma outra pergunta, que aí acho que tem mais a ver com a professora Sandra. Ela diz o seguinte, professora: no Brasil, as relações étnico-raciais são dinamizadas de maneira particularizada,
devido à crença ainda presente no mito da democracia racial. Essa ideia de que não há distinção entre nós, que nós somos todos iguais. Esse contexto se estende às políticas curriculares, incluindo materiais didáticos e formação de professores. Como é que se dá essa relação entre relações étnico-raciais e as políticas curriculares em Angola? Então, é uma pergunta ampla, primeiro, sobre práticas, políticas e práticas para os currículos, e uma mais específica para a professora Sandra, sobre como é que são as relações étnico-raciais e as políticas curriculares em Angola. Eu abro aí para quem se habilitar inicialmente a responder, professora Janira, professora Ione. Posso começar, sim. Sim, rapidamente, não dá para responder uma pergunta sobre o como, assim, rápido, né? Mas eu penso que algumas coisas que eu tenho observado na minha prática. Pensar o projeto político-pedagógico e a questão das relações étnico-raciais, o ensino de história cultural brasileira, de modo mais transversalizado e menos situado nas datas. Eu acho que esse já é um grande passo. Se a escola consegue pensar nisso, como é que isso faz parte do princípio de educação de qualidade? O direito à diversidade cultural, racial, religiosa, ela faz parte do direito à educação, e do direito à educação de qualidade. Então, pensar como é que isso pode entrar, inclusive, na proposta de gestão. Como é que a gente vai apoiar as mulheres negras diretoras de escola, pedagogas, coordenadoras pedagógicas? Como é que a gente vai apoiar a professora que quer sair para fazer uma especialização, né, para fazer um mestrado, e quando ela voltar, cheia de ideia, cheia de vontade, para a gestão não minar essa pessoa e não deixar ela trabalhar aquilo que ela estudou para fazer. Então, dá para pensar desde isso, como é que a gestão pode incentivar, como é que as mulheres negras e homens negros que trabalham na escola, a professora travesti, a professora trans, como é que essas pessoas vão ter espaço na gestão, espaço de visibilidade, como é que a gente vai dar espaço no dia a dia para os conteúdos de história e cultura brasileira, africana, indígena, né? Eu acho que pensar o como passa por isso aí. Como é que isso vai ser mais transversal, mais amplo possível? Como é que a gente vai fazer uma proposta de olhar a cultura visual da escola, quantidade de cartazes que tem pregado na escola, sobre o que são esses cartazes, a representação de pessoas negras nesses cartazes? Isso já é um passo muito simples. Pensar que a escola não vai ter uma cultura visual eurocêntrica, branco-centrada. Pode estar lá no projeto pedagógico, todo material visual que a escola produzir, que for ser afixado ou que for recebido pela escola, vai ser questionado do ponto de vista da representação imagética, né? Que a escola não vai colar cartazes que venham com imagens estereotipadas, independente de quem tenha mandado, que a escola vai promover a discussão crítica desses materiais. Então, eu acho que dá para pensar aí como é que a gente pode fazer com que isso seja o mais amplo possível, que passe pela postura visual, pela gestão, como se organiza, como é que apoia os professores que trabalham com essa temática, né? Como é que a gente dá visibilidade para as histórias das avós, né? Trazendo para o cotidiano da escola. Enfim, acho que dá para pensar a partir de alguns princípios, né? Mas eu acho muito importante discutir o como. Eu acho muito importante discutir o como, porque, às vezes, se você não pensa no como, você presta um desserviço, né? Fazer um trabalho que era a princípio para ser de valorização, pode ser de depreciação se a gente não pensar no como, se não pensar nos princípios teórico-metodológicos, né? Acaba prestando desserviço. Então, é uma pergunta muito importante a gente exigir outra mesa para discutir os como.
Maravilhosa, professora Ione, obrigada, corroboro, e queria acrescentar 2 tópicos, né? A professora já trouxe, mas eu queria aprofundar um pouquinho, que é o tema da amplificação da formação continuada de docentes em serviço, né? Com esse recorte específico e outros correlacionados às diversidades e pluralidades. Eu acho que esse é um tópico fundamental, porque a gente sabe que ainda há uma geração de professores brasileiros que não tiveram essas temáticas na sua formação inicial. E mesmo quem teve, a educação continuada é hoje uma realidade. O segundo aspecto seria comentar, eu vou até comentar em face de uma experiência exitosa que já houve no Brasil, que era o programa Escola Ativa, que eu não sei se alguns de vocês acompanharam, mas só para mencionar, era um programa de capilarização do acompanhamento de docentes nas unidades escolares. O escolativo era para escolas assim, avançadas no território, era para escolas multisseriais, mas ia com uma equipe e um conjunto de materiais pedagógicos que fazia acompanhamento periódico. Esse é só um exemplo de política que foi exitosa, embora foi pontual, que eu considero que essa capilarização e o acompanhamento das práticas no projeto pedagógico, seja nessas escolas interiorizadas, seja no ambiente urbano, é muito fundamental e demonstra um compromisso com o gestor, do gestor com a temática. Quero dizer com isso, né, investimento massivo financeiro e de talentos, né, de pessoas. Eu penso que isso é uma sinalização fundamental, porque onde o orçamento vai, é ali que está a prioridade educacional. Então, eu falo orçamento, claro, como uma materialização do entendimento das prioridades, né? Então, e o mais corroborar com o que a doutora Ione traz, que é isso, né? Eu acho que é um programa mais amplo. Só para pontuar, disputar a mentalidade da sociedade brasileira nas redes, em todos os espaços, entender que educação e comunicação são parte de uma mesma dinâmica, porque também, às vezes, a gente enfrenta no âmbito da comunidade escolar a resistência com essa temática. Obrigada. Muito obrigada, excelentes esses caminhos que vocês apontam, e eu vejo um aspecto que é muito relevante para nós dentro da universidade, com essa responsabilidade que nós temos de fazer a formação docente, que é a manutenção das políticas afirmativas, né? A gente está num tempo no Brasil de avaliação das políticas afirmativas e nós reconhecemos, obviamente, o impacto delas para essa promoção de equidade que nós queremos num contexto mais amplo. Então, esse fluxo contínuo do acesso ao ensino médio, à educação básica de qualidade, o ingresso no ensino superior, e a continuidade nos estudos, para que nós tenhamos cada vez mais de nós, como docentes, dentro das universidades, para que essa representação dos nossos conteúdos, das nossas temáticas, da nossa existência, possam efetivamente constituir essa epistemologia que está servindo de base para a formação, é também um aspecto muito importante que a gente precisa considerar. Eu acho que quando a professora Sandra chama a atenção da necessidade em Angola de mão de obra capacitada, do fato de que estão se chamando ainda os professores do continente europeu para irem para lá fazer a formação. Isso é um aspecto também, professora Sandra, no qual nós nos espelhamos aqui e vemos o avanço das políticas afirmativas como uma política que efetivamente vai nos ajudar a mudar a face da formação universitária no Brasil. E isso vai mudar a face também da representação epistemológica que nós temos dentro desse grande construto intelectual que vem sendo propagado, difundido em modo contínuo nos processos de formação. Então, a gente está numa cadeia mesmo de transmissão, de retro e antroalimentação, né? Da educação básica para a universidade, da universidade também para a educação básica. Então, muito obrigado aí pelas contribuições, e eu passo para a professora Sandra, para que ela possa, então, responder sobre essa questão das relações étnico-raciais e as políticas públicas em Angola.
Obrigada, uma questão bastante pertinente. Em relação à questão a mim endereçada sobre as políticas de Angola, tendo em conta que a representação étnico-racial, as nossas políticas curriculares têm uma visão no sentido de potenciar a educação para todos. Como dizia, Angola é um país dito tendo um mosaico cultural. Nós temos 18 províncias e o sistema anterior que potenciou a reforma de 2001 era um sistema que a educação dentro da política curricular, os planos de estudo uniforme e a visão de dar este quadro dentro da expansão da educação para todos os cidadãos angolanos, não importa de que localidade se encontre, há projetos no âmbito do Ministério da Educação, concretamente Instituto Nacional de Revisão dos Planos Curriculares, um olhar diferenciado no sentido de integrar as pessoas de todas as comunidades, porque ainda também temos as chamadas comunidades indígenas, por exemplo, o pessoal que reside na parte mais a sul de Angola, e que tinha um currículo desfasado, quando anteriormente tínhamos o currículo nacional. Agora, a ideia é ter um currículo nacional, mas sem descurar essas especificidades culturais, estas especificidades. Por isso é que dentro da política curricular também há abertura para as escolas internacionais, porque temos muito pessoal asiático em Angola, residir, que contribui muito para o desenvolvimento do próprio país, a constituir famílias cá em Angola. Então, no âmbito da política curricular, a política educativa, Bom, parece que caiu a transmissão de professora Sandra. Nós vamos aguardando aí se restabelecemos a conexão dela. Eu vou aproveitar esse momento para, mais uma vez, agradecer a todas as pessoas que participaram. Pronto, professora Sandra voltou. Pronto, professora, pode dar continuidade, por favor. Já ia mesmo concluir. Em função da questão colocada, basicamente, assim, de maneira muito geral, dizer que a política curricular está muito preocupada nesse processo de integração, mais dos currículos serem nacionais, descurando outras culturas, porque nós temos 18 províncias com culturas totalmente, mais do que ter um programa nacional que às vezes não atendia às demandas de uma determinada cultura, o Estado, no sentido de uniformizar e potenciar também este pessoal, referia-me concretamente do pessoal do sul de Angola, ele está, dentro da política curricular, temos programas no sentido de uniformizar o plano curricular de estudos, mas não descurando, por exemplo, as famosas línguas nacionais, porque o ensino era todo em português, falavam só língua nacional. Então, há projetos para albergar todo cidadão angolano, e eu falo de cidadão angolano não só, mas também de pessoas que estão a residir cá em Angola, concretamente o pessoal asiático, tem muitos aqui, estão a constituir famílias. Dentro da política curricular, a inserção, por exemplo, a inserção e o aval que o Estado dá ao Ministério da Educação implementar e conceder a construção mesmo de escolas internacionais, mas com a mão de obra, quer dos internacionais, quer dos angolanos, para o cruzamento deste grupo. No fundo, eles querem cumprir um dos objetivos da nossa lei de base, que é mesmo a equidade da educação para todos, sem julgamentos de cor, de raça, de gênero. Uma coisa é estar no projeto, outra coisa estamos a ver
já assim, alguma luz no fundo do túnel a implementação destes desideratos. Então, no fundo, o Estado angolano está preocupado e tem, assim, a passos um bocadinho tímidos, implementar a inserção de todos no sistema de educação, com os desafios que se lhe impõem, mas ainda assim, alguns passos estão a ser dados. Muito obrigada, Rita. Muito obrigada, professora Sandra, professora Denise Guerra, coordenadora do nosso evento, do Luso Afro, aí saudando a senhora, falando da potência dessa compreensão de qualificação para a equidade. Muito obrigada mesmo. Nós estamos aqui, eu estou aqui com vontade o tempo todo de dizer que as americanas, professoras brasileiras, estão à disposição de Angola, né, professora Ione, professora Janira? Estamos aqui à disposição e vai ser uma grande satisfação continuar esse nosso trabalho, essa nossa conversa iniciada nesse simpósio. Acho que a gente abre aqui um bom caminho de trânsitos, né, de conhecimento, de currículo, de africanidades, de afro-brasilidades entre nós, no campo exatamente do que a professora Ione falou, de que nós precisamos nos fortalecermos entre nós, nas nossas ações, nas nossas proposições. Estamos todos lutando pelo mesmo princípio, o mesmo propósito de promoção de equidade, de inclusão. Isso nos une e nos fortalece, né? Então, mais uma vez, a gente está no finalzinho, agradecer a vocês por essa participação. Com certeza é um material que vai servir muito para ser utilizado em outras oportunidades, né? Um evento simultâneo, a gente sabe as dificuldades que tem, mas geramos muito conteúdo, geramos muita potência para ser utilizado em nossas aulas, em outros eventos, em outras atividades, e essa contribuição de vocês aqui foi fundamental. Eu quero mais uma vez agradecer a participação das pessoas que nos acompanham, agradecer a Leane pelo apoio, agradecer a Leomi aí na técnica, que assegurou que tudo funcionasse aqui bem, e também agradecer ao professor Antônio Baruti, que estaria conosco hoje aqui, falando sobre o ensino de ciências, ele é do campo da saúde, das áreas da biologia, estaria falando para nós aqui também sobre essa questão da promoção da equidade na formação nas ciências biológicas. Então, seria também uma ótima contribuição, que nós teremos uma outra oportunidade para tê-lo conosco. Então, agradecer, foram maravilhosos, um momento fantástico que a gente viveu. Eu, pessoalmente, muito alegre por essa reunião de nós aqui, nesse meio de caminho, né? Estamos na Bahia, pertinho aí, entre o Sul e Angola, a gente está bem pertinho, né, Ione? Estamos aí entre os pontos cardeais, estamos pertinho. A gente traz Janira do Centro-Oeste, Cabo Litoral, e daqui a gente vai fácil. Gente, muito obrigada, um prazer imenso estar com vocês. Seguimos aí com a programação do 5º Luso Afro Brasileiro, e encerramos aqui nossa participação nesse simpósio sobre linguagens e questões curriculares. Saudações, professora Janira Sodré, saudações, professor Ione Jovino, saudações, professora Sandra Chimuco, um abraço para a professora Maria Mendes, aí também, professora, em Angola. Muito obrigada, até breve.